Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália, cognominada M. Nascimento e autora das obras literárias que estão aparecendo aqui na tela para você. Mais um ano se inicia, eu espero que a sua virada de ano tenha sido tranquila e eu quero iniciar aqui no canal deste ano com uma reflexão a respeito desta frase que os adultos ensinam para as crianças. Não converse com estranhos. Você já parou para pensar no quanto esta frase pode gerar uma confusão na cabeça dos pequeninos, dado que nós, quando somos crianças, passamos maior parte do nosso tempo na companhia de estranhos, visto que iniciamos cedo a nossa fase escolar? Já imaginou como fica a cabeça dos pequeninos quando eles são orientados a não conversar com um estranho? Em contrapartida, eles vão passar a maior parte da vida deles dentro de uma escola, com estranhos. A professora é uma estranha, a tia da perua é uma estranha, os colegas ali, a princípio, são estranhos. Então, você já parou para pensar se é correto ensinar isso a uma criança? Não falar com estranhos? É muito difícil não falarmos com estranhos. Aliás, é praticamente impossível não termos contato com estranhos. Então, eu cheguei na conclusão de que, no lugar de ensinar para uma criança não fale com estranhos, o mais correto é ensinar não confie em estranhos. A propósito, pensa comigo, se já é complicado depositarmos confiança em pessoas próximas, em familiares, quem dirá em estranhos? Então, no lugar de ensinar para uma criança que ela não deve falar com estranhos, até porque falar com estranhos é uma coisa que ela vai fazer, ela vai precisar fazer, é muito melhor ensiná-la a não confiar em estranhos. E o que implica esse ensino? Ensinar a criança que ela não deve compartilhar com estranhos informações pessoais, ela não deve compartilhar com estranhos informações pessoais que envolvam os pais, ela não deve compartilhar com estranhos informações que envolvam finanças da casa, da família. Ela não deve compartilhar informações que envolvem aonde ela mora, com quantas pessoas ela vive. Isso tudo são coisas pessoais. É interessante entendermos que nós, quando viemos aqui para este mundo, felizmente ou infelizmente, não dá para definir aqui, porque isso vai depender muito da opinião de cada um, a gente tem contato com estranhos. E muito cedo a gente já fica dentro de um lugar chamado escola. Muito novos a gente passa por isso. Então você imagina, pega uma criança hoje em dia, você vai falar para ela que ela não deve falar com o estranho, como fica a cabeça dela? Porque a partir do momento que ela vai do portão da casa para as ruas, ela vai ouvir um estranho falar bom dia para ela, ela vai precisar se comunicar com um estranho. Até se ela se sentir em alguma situação difícil nas ruas, é para um estranho que ela vai pedir uma informação. Então raciocina comigo, se a criança tende a entender as coisas de uma maneira totalmente literal, imagina a confusão que vai ficar na cabeça dela com a frase não fale com estranhos. Ela precisa falar com estranhos, ela vai precisar tirar informação com algum estranho em algum momento da sua vida. Ela vai ter contato com estranhos a partir do momento que ela for submetida a um transporte público, a perua escolar, quando ela estiver no primeiro dia de aula dela na escola. Aquelas pessoas são estranhas para ela. E tudo bem, faz parte. Só que o interessante é ensinar a maneira mais coerente. Não é falar para uma criança, não fale com estranhos. É ensinar para a criança que não se deve confiar em estranhos. É ensinar para a criança que, embora ela conheça a professora, a tia da limpeza, a tia ou o tio da perua, ela nunca, em hipótese alguma, deve ser submetida a um convite desses adultos. Por exemplo, imagina que a professora fala assim para o aluno: ai, vamos na minha casa pegar tal coisa? Jamais. Isso já é sinal de confiança. Entende o que eu quero dizer? Entre conversar e confiar há uma grande diferença. A propósito, eu lembro que teve uma época que meu sobrinho, um dos meus sobrinhos, ele estava fazendo caminhada comigo. E uma das coisas que eu ensinei a ele foi esta: conhecido não é amigo.
Assim como sociabilidade não significa uma amizade. E por que eu ensinei isso ao meu sobrinho? Que quando ele estava caminhando comigo, ele já estava com 11 anos de idade. Porque ele ia ver a tia dele sendo sociável. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou extremamente sociável. Eu sou muito comunicativa e sou muito simpática. Então, eu quis deixar ele ciente de que ser sociável não significa que nós somos amigos. Ter pessoas conhecidas não significa que elas também sejam nossos amigos. Tanto que eu ensinei a ele, sabe fulano X e Y que você vê a tia Ana cumprimentar? Eles são apenas conhecidos, eles não são nossos amigos. Então se um dia estas pessoas te convidarem para algum lugar, te chamarem, falarem que algum familiar teu pediu para ele chamar você, nunca vá. Eu ensinei isso ao meu sobrinho. Por quê? Porque ele é uma criança. Crianças tendem a ser mais puras, ingênuas, a acreditar em tudo que ouvem. Então é interessante já ensiná-las que não é toda pessoa que você conhece de vista ou que você conhece por estar tendo um convívio ali diário, que ela é tua amiga, que ela é confiável. E isso se aplica a tudo. A criança ela passa uma boa parte da vida dela frequentando uma escola. Aquelas pessoas ali são estranhas a ela. É interessante a criança entender que não se deve confiar naquelas pessoas. Ela tem que ter educação sim, tem que saber se comportar, pode sim ser sociável, troca uma ideia e afins, mas compartilhar questões que são pessoais da família, pessoais dela, ensine teus filhos a não fazerem isso. Muitas crianças estão correndo riscos hoje porque elas estão falando coisas demais. E pior, muitas falam coisas demais amando dos pais. Que ironia, não? Em contrapartida, eu também quero deixar aqui um conselho para os adultos que têm o hábito de ficar puxando assunto com crianças. Toma vergonha na tua cara e tenha prudência. Você imagina, um pai ou uma mãe está ensinando para o filho dele que ele não deve confiar em estranho e você, sendo um estranho, fica de lero-lero com criança? Poxa vida, vamos pôr a mão na consciência, não é verdade, meu querido, minha querida? Não se deve ficar puxando assunto com criança. Não se deve ficar fazendo perguntas pessoais sobre a criança. A criança é um ser humano como qualquer outro, só que ela é mais vulnerável. Então limite-se apenas a um bom dia, boa tarde, boa noite. Não é da tua conta a vida das crianças que não fazem parte da tua família, ok? Assim você vai contribuir para que o ensino que os pais estão dando aos filhos possa ter mais êxito. Porque você imagina, de um lado, um pai ou uma mãe ensinando a criança, não confie em estranhos, evite falar determinadas coisas para estranhos, etc. Porém, tem um estranho que fica lero na cabeça da criança, fazendo um monte de pergunta que não era para fazer. Então, eu também quero deixar aqui o aprendizado para você que é adulto, que tem um mau hábito de ficar puxando assunto com crianças. Não faça isso. Você pode estar colocando a vida dessa criança em risco. Porque embora talvez você não tenha má intenção, essa criança não vai saber distinguir quem tem e quem não tem má intenção. Então entenda, ainda que você não tenha má intenção, outras pessoas podem ter. E a criança não vai saber escolher com sabedoria o que ela deve ou não deve fazer. Então fica aqui também o meu alerta aos adultos. Evitem puxar assunto com crianças. Enfim, eu espero que esse vídeo possa ter agregado reflexões, possa ter aberto sua mente e expandido a sua consciência, porque infelizmente vivemos em uma atualidade em que nossas crianças são muito vulneráveis e estão sendo alvo de muitas violências. Então é interessante aprendermos a ensinar as coisas de uma maneira mais coerente, porque a criança tende a captar as coisas ao pé da letra. Então, em vez de você falar para o teu filho, para o teu netinho, para o teu sobrinho, não fale com estranho, ensine a ele que conhecido não é amigo, sociabilidade não é amizade e não devemos confiar em estranhos. Falar, conversar, pedir alguma informação que tenha a ver com algo público é uma coisa. Falar, conversar sobre coisas que envolvem vida pessoal, vida íntima, finanças da casa, profissão do pai, da mãe, quanto cada um ganha, isso não se deve falar.
Oriente teus filhos, oriente teus netos, teus sobrinhos, enfim, oriente corretamente as crianças que estão aí sob sua responsabilidade. Combinado? Espero que esse vídeo possa ter sido útil. Eu vou ficando por aqui. Desejo que este ano possa ser algo melhor na tua vida do que os anos anteriores. Lembrando que o ano nunca é novo se as pessoas são as mesmas. Então fica aqui mais esta reflexão. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!